Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Hoje vamos falar do números 21 e 22. A derrota do rei de Arade, a vitória sobre Sean, rei de Hesbom, vitória sobre Og, rei de Bassã, Balaque envia mensageiros a Balaão, o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente a sua cidade. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhes entregou os cananeus e os israelitas destruíram totalmente a ele e a sua cidade. E o nome daquele lugar se chamou Ormá. Então partiu do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morremos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havendo pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando se olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ijeabarim, no deserto que está defronte de Moabe ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Amon, que está no deserto e sai do termo dos amorreus, porque Amon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro da guerra do Senhor o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Amon. E a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e darei água. Então Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, cantai deles. Tu, poço que cavaram os príncipes, que cavaram os nobres do povo e o legislador, e os seus bordões, e do deserto partiram para Mataná. E de Mataná a
Maaliel, e de Maaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelo campo, nem pelas vinhas. As águas do poço não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos os seus tempos. Porém, Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todos o seu povo e saiu encontro Israel no deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon. Portanto, o termo dos filhos de Amon era forte. E assim Israel tomou toda a cidade e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a terra até Arnon. Por isso, dizem que falam em provérbios, e tinham tomado os que falavam em provérbio: Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sião. Porque o fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sião e consumiu a Ar dos Moabitas e os senhores dos altos de Amon. A ti, Moabe, perdido és, povo que Quemos entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativa a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom, perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram e subiram o caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu contra ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado nas tuas mãos, e ele e a todo o seu povo. A sua terra, far-lhe-eias como fizesse Sion, rei dos amorreus que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, e ele a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Números 22. Depois partiu os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante do povo, porque eram numerosos, e Moabe estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos Medianitas: Agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do deserto, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso do que é, porque pois é mais poderoso do que eu.
Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a tu abençoares será, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Moabitas com preço de encantamento nas suas mãos e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-o. Porventura, poder pelejar contra ele e o expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoarás esse povo. Quanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantou-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram que Balaão recusou-se a vir conosco. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseste. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, cheia de ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. E agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que saibais o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vá com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se na vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancar. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a sua ira acendeu e espancou a jumenta com o bordão.
Então o senhor abriu a boca da jumenta, a disse a Balão, que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? E Balão disse à jumenta, porque zombaste de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balão, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a